Você já percebeu como as pessoas que mais falam sobre seus planos são justamente aquelas que nunca os realizam? Como aqueles que vivem exibindo conquistas nas redes sociais parecem sempre estar correndo atrás do próximo like, da próxima validação. E no fundo você sabe que esse barulho todo é exatamente o oposto do que os verdadeiramente prósperos fazem. Eu sou Salomão. E durante meu reinado, acumulei riquezas que superaram todos os reis da terra. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Minha verdadeira força nunca veio do que eu mostrava, mas do que eu construía em silêncio. Enquanto outros gastavam energia em aparências, eu direcionava cada pensamento, cada decisão, cada movimento para a execução discreta e implacável. O homem que enriquece em silêncio não busca aplausos. Ele busca resultados. Ele não precisa provar nada para ninguém porque sua identidade não depende da opinião alheia. Ele se tornou alguém completamente diferente. Alguém que age sem anunciar, que constrói sem exibir, que prospera enquanto outros apenas sonham em voz alta. Hoje você vai descobrir por que o silêncio não é apenas uma estratégia, mas uma transformação profunda na sua forma de existir no mundo. Você vai entender como homens de verdade constroem impérios enquanto outros constroem seguidores. E mais importante, você vai sair daqui sabendo exatamente como se tornar essa pessoa. Porque chegou a hora de parar de ser mais um que fala e se tornar um que faz. Se você está pronto para essa mudança real, inscreva-se neste canal agora. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode silenciar para sempre aqueles que duvidaram de você. Número 1. A lógica da riqueza silenciosa. Você já reparou como aqueles que mais ostentam riqueza são justamente os que mais se endividam para manter as aparências? Como aqueles que vivem postando suas conquistas nas redes sociais parecem sempre estar correndo atrás da próxima validação, do próximo like, da próxima prova de que são bem-sucedidos? E talvez você mesmo já tenha caído nessa armadilha, sentindo que precisa mostrar ao mundo cada pequeno avanço, cada nova aquisição, cada passo do seu progresso. Eu sou Salomão. E durante meu reinado acumulei riquezas que superaram todos os reis da terra. Ouro chegava aos meus cofres em quantidades tão vastas que a prata perdeu seu valor em Jerusalém. Navios traziam tesouros de terras distantes. Palácios foram erguidos com madeiras raras e pedras preciosas. Mas aqui está a verdade que poucos compreendem. Minha verdadeira força nunca veio do que eu mostrava, mas do que eu construía longe dos olhos curiosos e invejosos. A lógica da riqueza silenciosa é simples, mas profunda como o oceano. Enquanto os tolos gastam energia exibindo o pouco que têm, os verdadeiramente prósperos canalizam toda sua força para a criação, para a multiplicação, para o crescimento constante e implacável. Eles entenderam uma lei fundamental do universo. A energia é limitada, e cada gota desperdiçada em aparências é uma gota roubada da construção real. Imagine um iceberg flutuando majestoso no oceano. O que você vê na superfície representa apenas 10% de sua massa total. Os outros 90% estão submersos, invisíveis. Mas são eles que fornecem toda a estabilidade e poder daquela estrutura imponente. Assim são os verdadeiramente ricos. O que mostram é apenas a pequena ponta de um império construído nas profundezas do silêncio. Havia, em meu reino, um comerciante que chegou às minhas terras sem nada além das roupas que vestia. Enquanto outros recém-chegados corriam pelas praças anunciando seus planos grandiosos, ele simplesmente se instalou em um pequeno canto do mercado e começou a trabalhar.
Dia após dia, semana após semana, ano após ano, ele permanecia ali, discreto, atendendo cada cliente com excelência, reinvestindo cada moeda ganha, expandindo silenciosamente sua operação. Nunca o vi gabando-se de suas conquistas ou comparando-se a outros. Quando finalmente chamei sua atenção, descobri que havia construído uma rede comercial que se estendia por 3 reinos. Sua riqueza superava a de muitos nobres, mas ninguém sabia. Ele havia compreendido que o verdadeiro poder cresce melhor na sombra. Este é o ponto de virada que separa os construtores dos destruidores. Entender que riqueza verdadeira não é um status social, mas um estado de ser. Não é algo que você usa para impressionar outros, mas algo que você cultiva para transformar sua realidade e a realidade daqueles que ama. Quando você para de buscar aprovação externa e começa a buscar excelência interna, algo mágico acontece. Sua energia se multiplica, sua visão se clarifica, seus resultados se aceleram. O homem que opera fora dos holofotes não precisa lidar com a inveja dos medíocres. Ele não precisa explicar suas decisões para quem não entende sua visão. Não precisa defender seus métodos para quem jamais ousou sonhar em sua escala. Ele simplesmente executa dia após dia, mês após mês, construindo seu império tijolo por tijolo, longe dos comentários tóxicos e das opiniões limitantes que paralisam os fracos, enquanto outros desperdiçam horas preciosas criando conteúdo para mostrar seus progressos. O construtor silencioso investe essas horas em estudo, em networking estratégico, em aperfeiçoamento de processos, em identificação de oportunidades. Enquanto outros gastam energia respondendo críticas e buscando validação, ele direciona toda sua força mental para resolver problemas reais e criar soluções valiosas. Existe uma matemática cruel nesta diferença de abordagem. O homem que trabalha em silêncio acumula energia exponencialmente. Cada hora que ele não gasta em aparências é uma hora investida em substância. Cada momento que ele não dedica a impressionar é um momento dedicado a construir. E com o tempo, essa diferença se torna abissal. Um constrói impérios reais, o outro constrói castelos de areia nas redes sociais. Mas há algo ainda mais profundo nesta lógica. O silêncio não é apenas uma estratégia, é uma forma de proteção espiritual e emocional. Quando você trabalha em silêncio, você se protege do olhar invejoso que pode drenar sua energia. Você se protege das opiniões limitantes que podem sabotar sua visão. Você se protege da pressão externa que pode forçar Lu a tomar decisões precipitadas ou contrariarias à sua intuição. O verdadeiro construtor de riqueza entende que cada projeto tem seu tempo de gestação. Assim como uma semente precisa crescer nas trevas da terra antes de brotar à luz, seus planos precisam de tempo e proteção para se desenvolverem plenamente. Expor muito cedo é como arrancar a semente da terra para ver se está crescendo. Você destrói o processo natural. Esta é a diferença entre riqueza sustentável e riqueza de fachada. A riqueza de fachada precisa de constante validação externa para se manter. É frágil, dependente, ansiosa. A riqueza silenciosa é independente, sólida, serena. Ela não precisa provar nada para ninguém, porque não depende da opinião de ninguém para existir. Quando você abraça a lógica da riqueza silenciosa, você não está apenas mudando uma estratégia. Você está mudando sua identidade. Você deixa de ser alguém que precisa da aprovação dos outros para ser alguém que cria sua própria aprovação através de resultados concretos. Você deixa de ser um mendigo de atenção para se tornar um rei de realizações.
E aqui está a ironia mais bela de todas. Quando você para de tentar impressionar, você se torna genuinamente impressionante. Quando você para de buscar admiração, você se torna naturalmente admirável. Quando você para de gritar seus feitos começam a falar por si mesmos. A riqueza silenciosa é a riqueza dos sábios, a riqueza dos fortes, a riqueza daqueles que entenderam que o verdadeiro poder não precisa se anunciar, porque ele simplesmente é. Número 2. O perigo de compartilhar seus planos. Quantas vezes você já saiu empolgado de uma reunião, de uma conversa inspiradora ou de um momento de insight e imediatamente sentiu a necessidade irresistível de compartilhar sua nova ideia com alguém? Quantas vezes você já passou horas explicando seus planos futuros, seus projetos em desenvolvimento, suas visões grandiosas, apenas para descobrir mais tarde que aquela energia inicial, aquela chama que ardia forte em seu peito, havia de alguma forma se apagado? E talvez você tenha notado que algumas das suas melhores ideias morreram justamente depois que você as compartilhou com as pessoas erradas. Este é um dos fenômenos mais misteriosos e devastadores da jornada humana rumo à prosperidade. O poder destrutivo de expor prematuramente aquilo que ainda está em gestação. Como alguém que governou o maior reino de sua época e acumulou sabedoria suficiente para ser lembrado através dos milênios, posso lhe dizer que aprendi esta lição da forma mais dolorosa possível. Existe uma lei espiritual que governa a criação. Toda ideia nasce frágil, como um bebê que precisa de proteção e cuidado para sobreviver e crescer. Quando você expõe uma ideia prematuramente ao mundo, você a sujeita às energias destrutivas da inveja, da dúvida, do ceticismo e da interferência. É como tirar um bebê prematuro da incubadora e expô-lo ao frio cortante do inverno. A maioria não sobrevive. Pense em um jardim secreto murado por altas paredes de pedra. Dentro dessas paredes, as plantas crescem protegidas do vento cortante, dos animais predadores, das tempestades destrutivas. Ali, cada semente pode germinar em seu próprio ritmo. Cada broto pode se fortalecer sem pressa. Cada árvore pode estender suas raízes profundamente na terra fértil, mas retire essas paredes muito cedo. E mesmo as plantas mais promissoras podem ser destruídas pelos elementos externos. Lembro-me de um jovem arquiteto que veio ao meu palácio com desenhos magníficos para um novo tipo de construção que revolucionaria a forma como edificávamos nossas cidades. Seus olhos brilhavam de empolgação enquanto ele desdobrava seus papiros e explicava cada detalhe de sua visão. Era genial, verdadeiramente inovador. Mas ao invés de trabalhar discretamente no desenvolvimento de sua ideia, ele saiu pelos mercados e praças, mostrando seus desenhos a qualquer um que quisesse ver. Em questão de semanas, 3 outros arquitetos haviam copiado suas ideias, modificado ligeiramente os projetos e se apresentaram em outros reinos como os criadores originais. O jovem perdeu não apenas o crédito por sua inovação, mas também a motivação para continuar criando. Sua chama criativa, uma vez tão brilhante, se extinguiu na amargura da descoberta de que o mundo nem sempre recompensa a genialidade com honestidade, mas o perigo não vem apenas dos ladrões de ideias. Vem também daqueles que, sem má intenção, drenam sua energia através da dúvida bem intencionada. Quando você compartilha seus planos com pessoas que não têm a visão para compreendê-los, você involuntariamente se coloca na posição de ter que defendê-los, explicá-los, justificá-los. E cada explicação que você dá consome uma parte preciosa da sua energia criativa. É como tentar explicar as cores de um pôr do sol para alguém que nasceu cego.
Não importa quão eloquente seja sua descrição, a pessoa simplesmente não conseguirá visualizar aquilo que você vê com tanta clareza. Mas no processo de tentar explicar, você se desgasta, se frustra e lentamente começa a duvidar da própria beleza daquilo que você viu. A necessidade de validação é o câncer da execução. Quando você busca a aprovação externa para seus planos, você está essencialmente entregando o controle do seu destino para pessoas que nunca caminharão na sua jornada. Você está pedindo permissão para sonhar para aqueles que desistiram dos próprios sonhos. Existe uma diferença fundamental entre conselhos estratégicos e validação emocional. Conselhos estratégicos você busca de mentores específicos, pessoas que já trilharam caminhos similares e podem oferecer perspectivas valiosas. Mas isso você faz de forma seletiva, protegida, intencional. Validação emocional é o que você busca quando conta seus planos para qualquer pessoa que queira ouvir, esperando que ela diga "que ideia fantástica" ou "você vai conseguir". O problema com a validação é que ela é viciante e nunca é suficiente. Quanto mais você busca, mais você precisa. E pior, ela substitui a ação. Você começa a sentir prazer em falar sobre seus projetos ao invés de executá-los. O planejamento vira performance, a visão vira discurso, a execução vira procrastinação disfarçada de estratégia. Aqui está a transformação que precisa acontecer. Você deve aprender a encontrar sua validação nos pequenos progressos diários, nas lições aprendidas através da execução, na própria jornada de construção. Sua energia deve vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando você guarda seus planos para si, algo poderoso acontece. Toda a energia que você gastaria explicando, defendendo, justificando, se converte em energia executiva. Você para de ser um palestrante dos próprios sonhos e se torna um construtor da própria realidade. Além disso, o silêncio cria uma espécie de pressão interna saudável. Quando ninguém sabe o que você está construindo, você não pode se refugiar em desculpas externas se as coisas não saírem conforme o planejado. Você se torna completamente responsável pelos resultados, e essa responsabilidade total é o que forja o caráter de um verdadeiro líder. O homem que trabalha em silêncio também se protege do fenômeno da interferência bem-intencionada. Mesmo pessoas que te amam podem, sem perceber, plantar sementes de dúvida ou sugerir modificações que desviem você do seu caminho original. Não por maldade, mas por limitação de visão. Elas projetam seus próprios medos e limitações sobre seus planos. Há também o aspecto espiritual desta questão. Quando você guarda seus planos em segredo, você cria um espaço sagrado onde apenas você e o Criador conhecem aquilo que está sendo gestado. Esse espaço se torna um laboratório divino onde sua intuição pode se manifestar sem interferências, onde sua criatividade pode fluir sem julgamentos, onde sua fé pode crescer sem ser questionada. Lembre-se, o mundo será informado dos seus planos através dos seus resultados, não através das suas palavras. E quando chegarem os resultados, não haverá espaço para dúvidas, críticas ou interferências. Haverá apenas a realidade incontestável do que você construiu. Esta é a escolha que define destinos. Você quer ser conhecido como alguém que fala bem sobre grandes projetos ou como alguém que constrói grandes projetos em silêncio? A primeira opção pode lhe render alguns momentos de atenção, mas a segunda lhe renderá uma vida de realização. Aprenda a saborear o mistério dos seus próprios projetos. Aprenda a encontrar prazer na construção silenciosa. Aprenda a ser seu próprio público enquanto constrói o espetáculo que um dia o mundo inteiro verá. Número 3. O silêncio como escudo espiritual. Existe uma solidão que corrói a alma, e existe uma solidão que a fortalece. Existe um silêncio que nasce do medo, e existe um silêncio que nasce da sabedoria.
E talvez você tenha passado a vida inteira confundindo essas duas formas de estar consigo mesmo, acreditando que precisava preencher cada momento de quietude com ruído, cada instante de solitude com companhia, cada segundo de reflexão com distração. Mas e se eu lhe disser que os momentos de maior poder da sua vida nasceram justamente quando você esteve mais profundamente conectado com o silêncio sagrado? Durante todos os meus anos como rei de Israel, enfrentei decisões que poderiam mudar o destino de milhões de pessoas. Questões de guerra e paz, de justiça e misericórdia, de construção e destruição. E em cada uma dessas encruzilhadas cruciais, eu não consultei primeiro os generais, nem os conselheiros, nem as multidões que clamavam por respostas rápidas. Eu me recolhi ao silêncio, aquele espaço sagrado onde apenas eu e o Eterno existíamos, onde as vozes do mundo se calavam e a única voz que importava podia finalmente ser ouvida. O silêncio não é a ausência de som. É a presença de algo muito maior do que qualquer palavra humana poderia expressar. É o útero onde nasce toda a verdadeira sabedoria. O laboratório onde são forjadas as decisões que resistem ao teste do tempo. O santuário onde sua alma se reconecta com seu propósito mais elevado. Quando você escolhe o silêncio como seu aliado, você não está simplesmente evitando as opiniões dos outros. Você está criando um escudo espiritual que o protege das energias destrutivas que permeiam o mundo. Inveja, dúvida, medo, ansiedade, pressa mal orientada, todas essas forças se dissipam no silêncio como névoa diante do sol nascente. Imagine um templo construído no topo de uma montanha, tão alto que as vozes da planície não conseguem alcançar. Dentro desse templo, há uma chama que arde eternamente, uma luz que nunca se apaga, uma fonte de sabedoria que nunca se esgota. Esse templo é o seu silêncio interior, e essa chama é a conexão divina que existe em você. Mas para acessar esse templo, você precisa subir a montanha. Precisa deixar para trás as vozes da multidão, os conselhos contraditórios, as opiniões que mudam com o vento. Havia em meu reino um profeta que vivia sozinho no deserto, longe das cidades e do burburinho dos mercados. As pessoas pensavam que ele era louco, um eremita que havia perdido o contato com a realidade. Mas quando questões de extrema gravidade surgiam, quando mesmo meus sábios conselheiros se mostravam confusos e divididos, eu cavalgava até o deserto para encontrá-lo. E sempre, encontrava nele uma clareza que cortava através da confusão como uma espada através da névoa. Seus conselhos eram simples, diretos e infalíveis. Ele havia aprendido a ouvir a voz que fala apenas no silêncio, a voz que conhece o futuro porque ajudou a criá-lo. O grande erro da humanidade moderna é acreditar que sabedoria vem de acúmulo de informações, de consultar múltiplas fontes, de ouvir todos os lados de uma questão. Mas informação não é sabedoria. Informação pode até ser o oposto de sabedoria quando cria paralisia, confusão, dúvida onde deveria haver certeza e ação. A verdadeira sabedoria nasce da capacidade de filtrar o essencial do irrelevante, de discernir a verdade através do ruído, de encontrar a direção certa quando 1000 vozes apontam para 1000 direções diferentes. E essa capacidade só se desenvolve no silêncio, na quietude, na comunhão íntima com aquela parte de você que está conectada diretamente à fonte de toda sabedoria. Este é o ponto de transformação que separa os líderes verdadeiros dos seguidores.
A coragem de confiar em sua conexão interior mais do que nas opiniões exteriores. A sabedoria para entender que as respostas que você busca já existem dentro de você, esperando apenas o ambiente adequado para se manifestar. Quando você trabalha em silêncio, você não está apenas protegendo seus projetos da interferência externa. Você está criando o ambiente perfeito para que sua intuição se manifeste, para que sua criatividade floresça, para que sua conexão com o divino se aprofunde. No silêncio, você se torna canal puro para receber insights que jamais chegaria através do barulho da opinião pública. Há uma oração que acontece sem palavras, uma súplica que se eleva sem sons, uma conversa que transcorre sem ruído. É a oração do silêncio, onde sua alma fala diretamente com seu Criador, onde seus projetos são abençoados antes mesmo de se tornarem realidade, onde sua visão é purificada e alinhada com a vontade divina. Essa é talvez a dimensão mais profunda do trabalho silencioso. Ele se torna uma forma constante de oração, uma oferenda contínua ao Altíssimo. Cada dia de trabalho discreto é um ato de fé. Cada pequeno progresso feito longe dos holofotes é uma declaração de confiança no plano maior. Cada momento de resistência à tentação de se exibir é uma demonstração de humildade verdadeira. O homem que constrói em silêncio, constrói com parceria divina. Suas mãos se tornam instrumentos de uma vontade superior. Seus projetos se alinham com propósitos eternos. Seus resultados carregam uma marca de aprovação que nenhuma validação humana poderia conferir. Mas para alcançar esse nível de conexão, você precisa estar disposto a abrir mão do aplauso imediato, da gratificação instantânea, da necessidade compulsiva de ser visto e reconhecido. Você precisa desenvolver uma forma mais elevada de autoestima, uma que não depende da opinião alheia, mas da consciência de estar alinhado com seu propósito maior. Quando você abraça o silêncio como escudo espiritual, algo mágico acontece com sua percepção. Você começa a enxergar oportunidades que os agitados não veem. Você começa a receber insights que os barulhentos não recebem. Você começa a tomar decisões que os ansiosos não conseguem tomar. O silêncio purifica sua visão, filtra suas motivações, alinha seus objetivos com sua essência mais verdadeira. No silêncio, você não constrói apenas para impressionar, mas para cumprir. Não trabalha apenas para acumular, mas para servir. Não age apenas para ter, mas para ser. E quando finalmente seus resultados vêm à luz, eles carregam uma autoridade diferente, uma solidez diferente, uma dignidade diferente. São resultados nascidos da oração silenciosa, forjados na comunhão com o sagrado, abençoados pela paciência e pela fé. O mundo pode não entender seus métodos, mas não poderá questionar seus resultados. E você saberá, no fundo do seu coração, que construiu algo que transcende o temporal, algo que tem a marca da eternidade impressa em sua essência. Número 4. Ostentação. A armadilha dos fracos. Você já parou para observar aquele momento constrangedor em que alguém está tentando muito desesperadamente provar o quanto é importante, o quanto tem dinheiro, o quanto é bem-sucedido? Aquela pessoa que precisa mencionar o preço de cada item que possui, que não consegue ter uma conversa sem deixar escapar seus sucessos, que transforma cada encontro social numa apresentação dos próprios feitos. E talvez, se você for honesto consigo mesmo, vai reconhecer que também já esteve nessa posição, sentindo uma necessidade quase doentia de provar seu valor através daquilo que possui ou conquistou. Esta é uma das armadilhas mais cruéis que o mundo oferece aos homens ambiciosos. A ilusão de que poder verdadeiro precisa ser exibido, de que riqueza real precisa ser ostentada, de que sucesso genuíno precisa ser constantemente provado. Mas deixe-me compartilhar uma verdade que aprendi durante décadas, governando o reino mais próspero da Terra.
Quanto mais seguro um homem está de seu poder, menos ele precisa exibi-lo. A ostentação é sempre, sempre um sintoma de insegurança profunda disfarçada de confiança. É o grito desesperado de alguém que teme não ser levado a sério, que duvida do próprio valor, que construiu sua autoestima sobre fundações tão frágeis que precisa de constante validação externa para não desabar. É a performance de quem ainda não se tornou verdadeiramente aquilo que pretende representar. Pense no leão caminhando pela savana. Ele não ruge constantemente para lembrar aos outros animais que é o rei da floresta. Ele não precisa exibir suas garras a cada passo, nem demonstrar sua força a cada encontro. Sua autoridade é tão natural, tão enraizada em sua essência, que se manifesta simplesmente através de sua presença. Os outros animais sabem quem ele é não pelo barulho que faz, mas pela dignidade silenciosa com que caminha. Lembro-me de 2 mercadores que chegaram ao meu reino na mesma época. O primeiro desembarcou de seu navio fazendo o maior alarde possível. Suas roupas eram cobertas de ouro, seus servos carregavam cofres abertos exibindo joias, ele falava alto sobre as riquezas que possuía em outras terras. Organizou banquetes caros, distribuiu presentes extravagantes, fez questão de que toda Jerusalém soubesse de sua prosperidade. O segundo desembarcou discretamente. Vestia roupas simples, mas de excelente qualidade, cumprimentava a todos com cortesia, mas falava pouco de si mesmo. 6 meses depois, descobri que o primeiro havia se endividado para manter as aparências e fugiu da cidade no meio da noite para escapar dos credores. O segundo havia construído silenciosamente uma rede comercial sólida e se tornado um dos homens mais respeitados e prósperos da região. Um era tudo aparência e nada substância. O outro era tudo substância e nenhuma aparência. A ostentação não apenas revela fraqueza, ela a perpetua. Quando você depende do reconhecimento externo para se sentir valioso, você se torna escravo da opinião alheia. Sua autoestima fica à mercê de pessoas que nem mesmo conhecem sua jornada, seus desafios, seus sacrifícios. Você entrega o controle da sua felicidade para estranhos que podem retirar sua aprovação a qualquer momento. Pior ainda, a ostentação atrai exatamente os tipos de pessoas e problemas que você deveria evitar. Ela magnetiza invejosos que querem destruir aquilo que você construiu. Atrai parasitas que querem se beneficiar do que você tem. Chama a atenção de criminosos que veem em você um alvo valioso. Desperta a competição desleal daqueles que querem provar que são melhores que você. O verdadeiro rei não precisa provar que é rei. Sua realeza não está nas suas roupas, mas na sua postura. Não está nas suas joias, mas na sua sabedoria. Não está na sua ostentação, mas na sua capacidade de comandar respeito através da competência, da integridade, da liderança genuína. Existe uma diferença fundamental entre mostrar qualidade e fazer ostentação. Qualidade se mostra nos detalhes, na excelência do que você entrega, na consistência dos seus resultados, na forma respeitosa como você trata as pessoas, na solidez das suas decisões. Ostentação se mostra no exagero, nos gritos sobre suas conquistas, na necessidade de impressionar, na comparação constante com os outros. Aqui está a transformação que precisa acontecer. Você deve migrar da necessidade de parecer poderoso para o compromisso de ser poderoso, da necessidade de parecer rico para o compromisso de construir riqueza real, da necessidade de parecer bem-sucedido para o compromisso de alcançar sucesso genuíno. Quando você para de gastar energia tentando impressionar outros, essa energia se converte em poder construtivo.
Quando você para de investir em aparências vazias, pode investir em substância real. Quando você para de se preocupar com o que os outros pensam do que você tem, pode se concentrar inteiramente em construir ainda mais. A ostentação também é uma forma de procrastinação disfarçada. É mais fácil gastar tempo organizando a vitrine da sua vida do que trabalhando nos bastidores para melhorar a realidade da sua vida. É mais confortável polir a imagem do sucesso do que enfrentar os desafios reais de construir sucesso verdadeiro. O homem verdadeiramente poderoso investe em ativos que geram resultados, não em símbolos que geram inveja. Ele compra educação, não ostentação. Investe em relacionamentos estratégicos, não em impressões superficiais. Constrói sistemas que funcionam, não apenas imagens que impressionam. E existe algo profundamente libertador em abdicar da necessidade de impressionar. Você descobrir que pode usar roupas simples, mas de qualidade, e se sentir mais elegante do que quando usava roupas caras, mas sem propósito. Você pode ter conversas genuínas ao invés de performances sociais. Pode construir relacionamentos baseados em afinidade real, não em interesse pelo que você aparenta possuir. A verdadeira confiança não grita, ela sussurra. A verdadeira riqueza não se exibe, ela se multiplica. O verdadeiro poder não se prova, ele simplesmente se manifesta através de resultados incontestáveis. Quando você finalmente compreende que sua dignidade não vem daquilo que você possui, mas daquilo que você é, uma liberdade imensa se abre diante de você. Liberdade de ser autêntico. Liberdade de investir recursos em crescimento real, ao invés de aparências vazias. Liberdade de construir autoridade verdadeira baseada em competência, não em ostentação. E aí está a ironia mais bela. Quando você para de tentar parecer importante, você se torna genuinamente importante. Quando você para de tentar impressionar, você se torna naturalmente impressionante. Quando você para de gritar sobre seu poder finalmente encontra sua voz verdadeira. A ostentação é o último refúgio dos inseguros, mas a simplicidade digna é a marca registrada dos verdadeiramente poderosos. Número 5. O resultado é sua defesa final. Quantas noites você já passou acordado preocupado com o que os outros pensam dos seus métodos, das suas escolhas, da velocidade do seu progresso? Quantas horas preciosas você já desperdiçou tentando explicar sua visão para pessoas que simplesmente não conseguem enxergá-la? Quantas vezes você já se sentiu desencorajado porque alguém questionou sua capacidade, duvidou dos seus planos ou previu seu fracasso? E talvez você tenha chegado àquele ponto de exaustão emocional, onde se pergunta se vale a pena continuar persistindo numa direção que parece incompreendida por todos ao seu redor. Aqui está uma verdade libertadora que aprendi depois de décadas construindo o reino mais próspero da história. No final das contas, nada do que você diz importa. Nada do que você promete tem valor duradouro. Nada do que você explica ou justifica mudará a percepção dos céticos. A única coisa que importa, a única coisa que tem poder absoluto de calar críticas e dissipar dúvidas, são os resultados que você produz. O mundo funciona com uma lógica implacável. Resultados não mentem, não exageram, não fazem promessas vazias. Eles simplesmente são. E quando são conquistados através de trabalho silencioso, disciplinado, consistente, eles carregam uma autoridade que nenhuma palavra poderia conferir, uma dignidade que nenhuma explicação poderia gerar. Resultado é a linguagem universal que todos compreendem, independentemente de cultura, educação ou preconceito. É a moeda que compra respeito mesmo dos mais céticos. É a evidência que derruba argumentos, mesmo dos mais argumentativos.
É a resposta que encerra debates mesmo com os mais teimosos. Imagine um tribunal onde você está sendo julgado por pessoas que nunca caminharam na sua jornada, nunca enfrentaram seus desafios, nunca sonharam na sua escala. Elas apresentam suas acusações. Ele é muito ambicioso. Seus planos são irrealistas. Ele nunca vai conseguir. É apenas um sonhador. Você pode gastar anos tentando se defender com palavras, argumentos, explicações, ou você pode simplesmente trabalhar em silêncio até o dia em que entra naquele tribunal carregando os frutos daquilo que construiu. Nesse momento, todas as acusações se transformam em pó. Não há argumento que resista à evidência dos resultados. Durante meus anos como rei, enfrentei incontáveis momentos de questionamento. Quando decidi construir o templo, muitos disseram que era um projeto impossível, caro demais, complexo demais para nossa época. Quando estabeleci rotas comerciais com terras distantes, os conservadores previam fracasso e endividamento. Quando implementei reformas na administração do reino, os tradicionalistas gritaram que eu destruiria tudo que meu pai construíra. Eu poderia ter passado anos debatendo, explicando, justificando cada decisão. Ao invés disso, simplesmente executei. E quando o templo se ergueu em toda a sua magnificência, quando as riquezas de várias nações começaram a fluir para nossos cofres, quando a prosperidade do reino atingiu níveis nunca antes vistos, não houve mais vozes discordantes. Os resultados haviam falado mais alto que qualquer crítica. Existe algo profundamente transformador em compreender que você não deve satisfações para aqueles que não investiram nada na sua jornada. Que sua responsabilidade não é convencer os céticos, mas provar para si mesmo que é capaz. Que sua energia não deve ser desperdiçada em debates, mas investida na construção implacável daquilo em que você acredita. Quando você abraça os resultados como sua defesa final, uma liberdade imensa se abre diante de você. Liberdade de parar de explicar suas escolhas para quem não as compreende. Liberdade de parar de justificar seus métodos para quem nunca tentou métodos similares. Liberdade de parar de buscar aprovação de pessoas cujas opiniões não deveriam ter poder sobre sua vida. Esta é a mentalidade que separa construtores de debatedores. Construtores focam em resultados, debatedores focam em argumentos. Construtores investem energia na execução. Debatedores gastam energia na retórica. Construtores se levantam cedo para trabalhar. Debatedores ficam acordados até tarde discutindo. Mas há uma disciplina brutal nesta abordagem. Quando você escolhe que os resultados sejam sua defesa, você automaticamente se compromete com a excelência. Não há espaço para desculpas, para justificativas, para explicações sobre por que as coisas não funcionaram. Ou você entrega resultados, ou você não tem defesa alguma. Essa pressão, longe de ser destrutiva, é profundamente transformadora. Ela força você a se tornar alguém que realmente produz, não apenas alguém que promete. Ela te obriga a desenvolver competências reais, não apenas habilidades de convencimento. Ela te transforma numa pessoa de substância, não apenas de discurso, e existe uma justiça poética neste processo. Aqueles que duvidaram de você se tornam as primeiras testemunhas da sua capacidade. Aqueles que previram seu fracasso se tornam os primeiros a reconhecer seu sucesso. Aqueles que questionaram seus métodos se tornam os primeiros a admirar seus resultados. Resultado é também uma forma de prestação de contas com o sagrado. Quando você trabalha em silêncio, construindo consistentemente, perseverando através das dificuldades, você está demonstrando sua fé através de ações, não palavras. Está provando que acredita realmente naquilo que afirma acreditar. Está honrando os talentos que recebeu através do uso dedicado desses talentos.
Há algo profundamente honroso em deixar que o trabalho fale por você, em permitir que suas conquistas sejam sua introdução, em construir uma reputação baseada naquilo que você entrega, não naquilo que você promete entregar. Quando finalmente seus resultados chegam e se tornam inegáveis, você experimenta uma satisfação que transcende qualquer validação externa. É a satisfação de quem provou para si mesmo que era capaz, de quem transformou visão em realidade, planos em conquistas, sonhos em fatos. E nesse momento, você compreende que a maior vitória não é calar os críticos, mas se tornar alguém cujo trabalho fala tão alto que não precisa de voz. Alguém cujos resultados são tão sólidos que dispensam explicações. Alguém cuja vida é tão bem construída que se torna sua própria defesa. Os resultados não apenas silenciam quem duvidou, eles elevam quem persistiu. Eles não apenas encerram debates, eles iniciam legados. Eles não apenas provam pontos, eles constroem futuros. Quando você finalmente compreende que resultado é sua defesa final, você para de ser um advogado da própria vida e se torna um construtor da própria realidade. Número 6. Práticas para enriquecer em silêncio. Depois de tudo que conversamos, você pode estar se perguntando: mas como especificamente eu implemento essa filosofia na minha realidade diária? Como eu construo essa disciplina do silêncio num mundo que constantemente me pressiona a falar, a compartilhar, a me exibir? E talvez você esteja sentindo aquela mistura de empolgação e ansiedade que vem quando você compreende um princípio poderoso, mas ainda não sabe exatamente como transformá-lo em ação prática. Esta é a diferença entre sabedoria teórica e sabedoria aplicada. A primeira pode inspirar momentaneamente, mas apenas a segunda transforma vidas permanentemente. Durante meus anos construindo e governando um reino, aprendi que princípios sem práticas são apenas filosofias vazias, mas práticas sem princípios são apenas técnicas cegas. A verdadeira maestria vem de unir ambos em um sistema coerente de vida. O primeiro pilar da riqueza silenciosa é a criação de metas confidenciais. Isso significa que você deve ter objetivos conhecidos apenas por você, metas que nem mesmo seus familiares mais próximos conhecem completamente. Não por desonestidade ou falta de transparência, mas por proteção energética e estratégica. Estabeleça para si mesmo 3 categorias de objetivos: os públicos, que você pode compartilhar sem risco, os restritos, que você divide apenas com mentores específicos, e os secretos, que ficam apenas entre você e o Criador. Suas metas mais ambiciosas, seus projetos mais inovadores, seus sonhos mais audaciosos devem pertencer a essa terceira categoria. Crie para esses objetivos secretos um ritual de revisão e planejamento que aconteça em momentos de solitude total. Pode ser no início da madrugada, pode ser no final da noite, pode ser durante caminhadas solitárias. O importante é que seja um momento onde você está completamente a sós consigo mesmo, sem possibilidade de interrupção ou interferência externa. Durante esses momentos, você não apenas planeja, mas também celebra seus progressos silenciosos. Reconhece as pequenas vitórias que ninguém mais vê. Corrige rotas quando necessário. Aprofunda sua conexão com a visão que está construindo. Esse ritual se torna uma forma de oração prática, um encontro regular com seu propósito mais elevado. O segundo pilar é a criação de ambientes protegidos para a execução. Isso significa identificar e cultivar espaços físicos, digitais e relacionais onde você pode trabalhar, sem interferência, sem julgamento, sem pressão por explicações ou justificativas. Fisicamente pode ser um escritório privado, um canto específico da sua casa, uma biblioteca, um café onde você vai sempre no mesmo horário, quando está praticamente vazio. O importante é que seja um local onde você se sente seguro para pensar, planejar e executar sem precisar performar para ninguém. Digitalmente,
Isso significa criar sistemas de trabalho que não dependam de validação externa. Documentos privados, planilhas confidenciais, anotações pessoais que registram seu progresso real, não o progresso que você está disposto a compartilhar. Sua verdadeira contabilidade deve ser conhecida apenas por você. Relacionalmente, significa cultivar relacionamentos onde você pode ser completamente autêntico sobre suas ambições sem medo de julgamento, mas também respeitando o princípio de compartilhar apenas com pessoas que têm a visão e a experiência necessárias para oferecer conselhos valiosos. O terceiro pilar é o desenvolvimento de um ciclo pessoal de execução, análise e refinamento silencioso. Este é o coração operacional da riqueza silenciosa. Um processo sistemático que você executa regularmente, independentemente do que está acontecendo no mundo externo. A fase de execução é quando você trabalha nos seus projetos sem anunciar progressos, sem buscar validação, sem precisar explicar seus métodos para ninguém. É trabalho puro, focado, direcionado exclusivamente para resultados concretos. A fase de análise é quando você avalia friamente o que funcionou e o que não funcionou, quais estratégias produziram resultados e quais precisam ser modificadas. Esta análise acontece sem influência externa, baseada apenas nos dados reais que você coletou através da sua própria experiência. A fase de refinamento é quando você ajusta métodos, melhora processos, otimiza recursos, sempre baseado nas lições aprendidas na fase anterior. Novamente, esse refinamento acontece em silêncio, sem necessidade de consultar opiniões externas ou justificar mudanças para ninguém. O quarto pilar talvez seja o mais desafiador para a maioria das pessoas: a seleção extremamente criteriosa de conselheiros. Em toda a sua jornada rumo à riqueza silenciosa, você deveria ter no máximo 2 pessoas que conhecem a totalidade dos seus planos e que têm permissão para influenciar suas decisões. Essas pessoas devem ser escolhidas não pela proximidade emocional, mas pela competência demonstrada, pela experiência relevante, pela capacidade de oferecer perspectivas que você sozinho não conseguiria alcançar. Podem ser mentores, podem ser consultores, podem ser pessoas que já trilharam caminhos similares ao seu. Mas mesmo essas pessoas devem conhecer apenas partes específicas dos seus projetos, apenas os aspectos onde sua experiência é diretamente relevante. Ninguém, absolutamente ninguém, deve ter acesso completo à sua visão total. Isso fica entre você e a inteligência superior que governa o universo. Todos os outros relacionamentos da sua vida podem e devem ser cultivados com carinho, respeito e autenticidade, mas sem que se tornem canais de influência sobre suas decisões estratégicas mais importantes. O quinto e último pilar é o desenvolvimento de uma comunicação com o sagrado que independa de instituições, rituais externos ou validação religiosa. Sua jornada rumo à prosperidade deve se tornar uma forma constante de oração através da ação, uma oferenda contínua através da excelência do seu trabalho. Isso significa começar cada dia reconhecendo que seus talentos, suas oportunidades, sua capacidade de construir algo valioso são dádivas que você recebeu e pelas quais deve prestar contas através do uso dedicado dessas capacidades. Significa terminar cada dia em gratidão pelo progresso alcançado, pedindo sabedoria para as decisões do dia seguinte, buscando alinhamento entre seus objetivos pessoais e um propósito maior que transcende sua vida individual. Essa comunicação com o sagrado não precisa seguir nenhuma fórmula específica. Pode ser através da meditação silenciosa, da contemplação da natureza, da reflexão durante exercícios físicos ou simplesmente de momentos de quietude onde você reconhece sua conexão com algo infinitamente maior que você mesmo. Quando você implementa esses 5 pilares de forma consistente,
algo extraordinário acontece. Você se torna uma força da natureza, alguém que constrói realidades independentemente das circunstâncias externas, alguém cuja vida se torna um testemunho vivo do poder da persistência silenciosa. Você descobrirá que tem mais energia para investir no que realmente importa, mais clareza para tomar decisões difíceis, mais paz para perseverar através das inevitáveis dificuldades e mais autoridade para liderar através do exemplo ao invés de através de palavras. Esta não é apenas uma estratégia para ficar rico. É um caminho para se tornar alguém digno da riqueza que constrói. Alguém cujo caráter sustenta aquilo que suas habilidades conquistam. Alguém cuja vida se torna uma obra de arte, construída no silêncio e revelada através de resultados incontestáveis. Existe uma árvore no deserto que cresce com suas raízes mergulhadas tão profundamente na terra que pode sobreviver às secas mais severas, aos ventos mais devastadores, às tempestades mais violentas. Enquanto plantas menores florescem rapidamente na superfície e morrem com a primeira adversidade, essa árvore permanece firme, crescendo lentamente, mas construindo uma estrutura que atravessará séculos. Suas raízes se estendem em silêncio, longe dos olhos curiosos, buscando fontes de água que outros nem sabem que existem. Seus galhos se fortalecem sem pressa. Sua copa se expande sem alarde. Sua sombra cresce sem anúncio. E quando finalmente alguém a descobre, já é uma presença majestosa que domina toda a paisagem. Você agora compreende que esta é a sua escolha. Ser a planta que floresce rápido e morre jovem, ou ser a árvore que cresce em silêncio e permanece para sempre. Ser aquele que grita suas intenções aos ventos, ou aquele que constrói suas realizações nas profundezas. O caminho do silêncio não é um método temporário que você usa até alcançar o sucesso. É uma forma de existir, uma maneira de honrar a vida, uma aliança com forças que transcendem o tempo. É a escolha de se tornar alguém cujas ações ecoam na eternidade, não apenas nas redes sociais. Se você sente que esta mensagem tocou algo profundo dentro de você, se reconhece que chegou o momento de parar de falar e começar a construir, inscreva-se neste canal, porque existem verdades que só podem ser compreendidas por aqueles que estão prontos para caminhar em silêncio rumo à grandeza. A riqueza verdadeira nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre se tornar alguém digno da prosperidade que constrói.